Amados irmãos, eu quero convidar os queridos a abrirem a palavra de Deus em dois textos, iniciando pelo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Como o reverendo Canelhas já nos informou na abertura do culto, teremos hoje, na sequência desta manhã, Assembleia Extraordinária para eleição de oficiais, eleição de presbíteros. E a Constituição da nossa igreja prescreve que devemos orientar a igreja quanto à importância desse ofício, quanto às qualificações exigidas por Deus para o exercício desse ofício. E desde já, antes mesmo da exposição da palavra, devo dizer a você que é membro comungante dessa igreja. Você deve participar da Assembleia, com alegria, com prazer. É uma das suas responsabilidades como membro dessa igreja. Por isso, pedimos que você permaneça participando da Assembleia de forma ativa, em espírito de oração, entendendo que é a vontade de Deus constituir presbíteros nas igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, quando o apóstolo Paulo e Barnabé estão regressando a Antioquia, encerrando a primeira viagem missionária, nós encontramos a partir do verso 21 até o verso 23, o seguinte registro feito por Lucas, Atos 14, de 21 a 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Nesse texto, inicialmente, igreja, nós aprendemos que desde o início da igreja primitiva, do trabalho missionário iniciado por Paulo e Barnabé a partir de Antioquia, já era propósito de Deus constituir presbíteros nas igrejas. Se os irmãos continuarem depois, num outro momento, a leitura de Atos capítulo 15, vocês verão que em Jerusalém, além dos apóstolos, também existiam os presbíteros da igreja. E eles foram convocados para o primeiro concílio para tratar uma questão séria entre judeus e gentios. Portanto, nós podemos nesta manhã, com toda segurança, como já foi lido também lá no Antigo Testamento, o conselho de Jetro a Moisés, de que é vontade de Deus, de que realmente a igreja seja pastoreada, governada, administrada por um colegiado de homens capazes, de homens cheios de sabedoria e fé, de homens de verdade, como diz o texto lá em Êxodo 18. E entendemos que no Novo Testamento, isso então ele aparece como algo de suma importância para a boa ordem da igreja e para o pastoreio do rebanho de Deus, a eleição dos presbíteros. E um dos textos que o apóstolo Paulo deixa nas suas cartas pastorais, orientando as qualificações exigidas por Deus para o exercício desse ofício, do caso hoje presbíteros, encontra-se na carta de Paulo a Tito. Logo após as suas duas primeiras cartas a Timóteo, chegamos à carta de Tito, antes de Filemon, no capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 9. Geralmente, quando lemos esta passagem, inclusive como também 1 Timóteo capítulo 3, essas qualificações também são exigidas dos pastores e dos diáconos. Mas hoje a nossa ênfase será maior sobre os presbíteros, embora na nossa querida IPB a expressão presbítero se aplica também aos pastores, havendo uma diferenciação apenas de presbíteros docentes, no caso os pastores, presbíteros regentes, os outros colegiados de homens que pastoreiam a igreja também. As qualificações exigidas por Deus estão aqui nesse texto, irmãos. Portanto, você que daqui a alguns instantes participará da Assembleia, deve atentar para essas marcas que um homem precisa ter para desempenhar bem esse ofício, o ofício de presbítero.
Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, tua palavra já foi lida nos 2 textos que queremos nessa manhã. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, preparando-nos para a assembleia que logo a seguir participaremos. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Interessante como Paulo, na sua estratégia ministerial, sempre também entendia a importância do trabalho em equipe. Desde o início das viagens missionárias, o apóstolo Paulo nunca viajava sozinho. Ele sempre tinha seus companheiros de viagem, seus cooperadores no Evangelho. Inicialmente, na sua primeira equipe, ele vai com Barnabé e o jovem João Marcos. Houve um problema, João Marcos volta, mas Paulo e Barnabé, ainda na época ele chamava-se Saulo, cumprem todo o trajeto da primeira viagem, retornam à base Antioquia, trazendo notícias do trabalho do Senhor por onde eles passaram. Mas nós encontramos também o apóstolo Paulo no início da sua segunda viagem, passando por lugares aonde chega até a cidade onde mora o jovem Timóteo. Timóteo, então, é mais um dos seus cooperadores. Nós temos também Silas ou Silvano como outro cooperador. E tantos outros nomes são citados nas cartas que Paulo escreveu. E dentre estes nós encontramos o nome de Tito. Tito, diferentemente de Timóteo, que tinha pai grego e mãe judia, Tito é filho de homens e homem e uma mulher gentios. E ele certamente encontrou o Evangelho, teve contato com o Evangelho, segundo os estudiosos, a tradição da igreja, lá em Antioquia, na primeira viagem missionária. Tito é um homem que tem uma qualidade muito interessante. É interessante como Deus usa cada um dentro da sua área, da sua especialidade. Ele é um homem que tem uma facilidade para resolver situações difíceis, colocar em ordem, é um bom conciliador, é um homem que certamente Deus usou em muitas situações. O apóstolo Paulo o comissionou, por exemplo, a ir até Corinto, levar uma carta dura, difícil àquela igreja. E agora, segundo a tradição, o apóstolo Paulo passara de forma muito rápida pela ilha de Creta, e haviam várias cidades nessa ilha, e Atos 27 diz que Paulo está indo a Roma, e é por onde o navio passava, eles passaram próximo a Creta, mas a tradição da igreja diz que entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma, é que o trabalho de fato é estabelecido em Creta. Não deu tempo, talvez, do apóstolo Paulo deixar todas as coisas em ordem, então agora ele comissiona Tito e diz, conforme nós lemos: essa causa eu te deixei em Creta, para que você coloque em ordem as coisas restantes. Essa expressão, coloque em ordem as coisas restantes, dá a ideia de que outras áreas da igreja precisavam ser cuidadas e assistidas, entre elas, eleição de presbíteros. Por isso o texto, depois que ele faz essa afirmação, que deixa Tito na ilha de Creta, para que ele coloque em ordem as coisas restantes, ele afirma e dá o destaque: bem como em cada cidade constitua presbíteros conforme te prescrevi. E rapidamente nessa manhã, irmãos, eu quero mostrar, à luz desse texto, 3 áreas, 3 qualificações que um presbítero, um homem de Deus, precisa possuir para exercer esse oficialato. Uma palavrinha que é repetida aí pelo menos 2 vezes, muito séria, é a palavra irrepreensível. O texto começa dizendo então:
Alguém que seja irrepreensível, ao início do verso 6. Essa palavra também é repetida no verso 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Vale a pena até aqui também fazer uma ressalva entre as palavras presbíteros e bispos. É interessante que elas são sinônimas, ela não é um outro ofício, um outro título. Lá também, na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vemos ali logo no primeiro versículo dizendo: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. A palavra bispo, também a ideia de presbítero tem o mesmo sentido. Não são dois ofícios, mas está falando da mesma pessoa. Talvez de uma forma etimológica, nós poderíamos lembrar que presbítero é ancião, aquele que exerce esse ofício, e bispo, o que supervisiona a igreja, aquele que pastoreia a igreja. Mas essas duas palavras, elas se fundem uma na outra, formando a importância desse ofício. E quando Paulo está falando aqui que os homens eleitos precisariam ser pessoas irrepreensíveis, é claro que Paulo não está falando de homens que não pecassem. Do contrário, irmãos, nem eu poderia estar pregando aqui nesta manhã. Os presbíteros que já estão exercendo o seu presbiterato nesta igreja poderiam exercer o ofício, porque no sentido mais exato da palavra irrepreensível, nós não somos. Pecamos, falhamos, tropeçamos, mas a ideia aqui é alguém que seja encontrado diante de Deus e dos homens sem motivo de ser acusado, sem motivo de ser denunciado, alguém que tenha uma vida ainda reconhecendo que é um pecador, mas sabendo que é um pecador redimido e que precisa levar uma vida santa e reta diante de Deus. Portanto, é claro que viver uma vida santa e reta é prescrição para todo o povo de Deus, mas principalmente para aqueles que são qualificados pelo Senhor para exercer o presbiterato. É necessário, portanto, que esse homem seja irrepreensível como despenseiro de Deus, alguém que cuida do alimento espiritual do rebanho. E nós vamos verificar, irmãos, que às vezes nós precisamos lembrar a igreja que o presbítero não é apenas aquele, e eu falo isso com temor e tremor, com respeito aos meus queridos presbíteros que já estão na ativa e aos presbíteros em disponibilidade dessa igreja. Ser presbítero não é participar uma vez por mês de uma reunião do conselho com o pastor e celebrar a ceia. Isso faz parte das suas atribuições, mas ser presbítero vai muito mais além do que isso. Presbítero também cuida do rebanho. Presbítero também ora pelo rebanho e com o rebanho. Presbítero também deve visitar e acompanhar a saúde espiritual do rebanho juntamente com os pastores da igreja. Mas para tanto ele precisa possuir estas qualidades. E a primeira lista da qualidade que eu quero destacar nesta manhã é a qualidade familiar. Para que você esteja desempenhando um presbiterato, conforme Paulo escreveu a Timóteo, diz que você tem que governar bem a sua própria casa. Do contrário, como é que você governaria a igreja de Cristo? E Tito, e por isso que nessa manhã escolhemos esse texto, ele abre um pouco mais o que consiste essa qualificação familiar que o presbítero precisa possuir. E ele diz aí no verso 6 que ele deve ser marido de uma só mulher. Talvez isso hoje nos nossos dias, principalmente entre nós, servos de Deus, alguém diria: é óbvio, pastor, que eu sou casado apenas com uma mulher. Mas naquela época haviam outros modelos, e ainda temos hoje no nosso Brasil e no mundo afora, mas a ideia de reforçar aqui é que você, meu irmão, deve ser marido de uma só mulher, deve ser fiel à sua esposa. Só a morte deve dissolver o seu casamento. Nós estamos vivendo um tempo de banalização, em que o divórcio tem sido visto como uma boa possibilidade, uma boa alternativa. E essa semana um senador ou um deputado, se eu não me engano, está entrando com uma proposta aí para facilitar ainda mais a questão do divórcio. Agora, basta um querer se divorciar, não tem mais talvez a figura do litígio, você pode se divorciar, desde que não tenha partilha de bens, desde que não tenha guarda dos filhos. Ou seja, parece que a sociedade vai fortalecendo e facilitando meios para que a família seja dissolvida. Mas nós entendemos a estrutura da família, a importância do papel do homem no lar. Você deve ser marido de uma só mulher, fiel à sua esposa, a ponto de, se a sua esposa fosse consultada para que se você deveria exercer
presbiterato na igreja, ela tem a condição de dizer: sim, o meu marido, ele está apto para exercer o presbiterato na igreja, porque ele tem sido um bom marido, tem sido fiel ao nosso relacionamento. Marido de uma só mulher, mas o texto não para aí, diz que ele tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Eu sei, irmãos, que é uma luta muito grande. Famílias que às vezes os pais choram porque os filhos se afastaram dos caminhos do Senhor. Mas não se esqueça, querido pai, sobretudo os homens nessa igreja, que a responsabilidade da disciplina, da educação dos filhos requer sobre nós. Não adianta nós terceirizarmos essa tarefa, porque ela é nossa. Nós precisamos cumprir os votos que fizemos diante de Deus no dia do batismo dos nossos filhos. Quantos pais estão pecando nesta área? Choram mais tarde porque não trouxeram os filhos à casa do Senhor, porque não estão se sacrificando. Em nome do cansaço da semana, estão privando os filhos de virem à igreja. As crianças muitas vezes não estão vindo à casa de Deus, porque os pais não estão cumprindo as promessas feitas no dia do batismo. Mas o presbítero precisa observar isso, orar com seus filhos, inculcar a palavra de Deus nos seus filhos. Ele precisa trazer essas marcas. Seus filhos precisam ser homens e mulheres de Deus, não devem agir com dissolução, não devem ser filhos insubordinados, mas devem ser filhos, claro que eles são pecadores como nós somos, mas devem ser filhos que observam a orientação dos seus pais. Isso é requerido do presbítero, que ele governe bem a sua casa. Mas em segundo lugar, ele também tem qualificações morais e sociais. É interessante que primeiro Tito, ele mostra aquilo que nós não devemos ser, o que o presbítero não deve fazer, dentro das qualificações morais e sociais, mas ele também depois diz o que é que o presbítero deve fazer. Então ele diz aí para nós, a partir do verso 7 também: é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. E aí diz o que ele não deve ser. Ele não deve ser arrogante, ele não deve ser irascível, não deve ser dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Uma das passagens também lá, que Paulo escrevendo a Timóteo fala, que nós não devemos nos precipitar em impor as mãos sobre os neófitos. Alguns não estão preparados para o oficialato e podem se ensoberbecer. Eu sei que é uma comparação que eu farei agora, mas que foge um pouco à esfera da igreja, mas conhecem pessoas que trabalhavam no escritório, um dos funcionários, e ele é promovido ao supervisor da área. E é interessante que alguns não estão preparados para isso, porque quando ele é promovido para ser supervisor, sobe nele assim um ar de grandeza, e ele acha agora que ele é superior a todos, ele pisa nas pessoas, ele humilha as pessoas. Não, uma das marcas dos pastores, dos presbíteros, dos oficiais é humildade. Somos servos, apenas servos. Então não cabe na credencial de um presbítero arrogância, muito menos ser uma pessoa que por qualquer motivo está irado. Uma das requisições que está lá na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, do presbítero, é que ele tem que promover a paz na igreja. Ele tem que ser um embaixador da paz entre o rebanho. Haverá situações difíceis em que o presbítero terá que mediar conflitos juntamente com o pastor. Demandas difíceis surgirão na igreja, mas ele tem que ser um incentivador da paz, da reconciliação. Quando diz aqui não dado ao vinho, ele não está dizendo que você não possa ter esse hábito, mas ele está lhe dizendo que você deve tomar cuidado para não se demorar ao vinho. É algo absurdo, mas ainda precisamos exortar a igreja. Deus não aprova a embriaguez, e você, meu querido irmão, como presbítero, deve saber quando convém e quando não convém beber vinho, em que situações você deverá beber e que situações você não deve beber, mesmo você tendo a sua liberdade em Cristo. Faça isso com maturidade, porque você agora é presbítero, e não adianta você falar assim: esqueça que eu sou presbítero agora, esqueça que eu sou pastor, o que eu farei agora, eu não quero que você responda pensando que eu sou presbítero. Não funciona assim, irmãos. O presbítero é presbítero na praia, o presbítero é presbítero no estádio de futebol, o presbítero é presbítero no cinema, o presbítero é presbítero na igreja, o presbítero é presbítero em qualquer lugar. Portanto, nós precisamos tomar cuidado para que não venhamos trazer escândalo para a igreja, sobretudo para os neófitos na fé. Não seja dado muito ao vinho, beba com prudência,
né? A propaganda aí diz beba com moderação, mas parece que o pessoal nem presta atenção nessa frase da propaganda, né? O que a gente vê é falta de moderação total. Não estou falando na igreja, mas é uma exortação importante ser dito aqui. Você deve procurar ter equilíbrio. Não vos embriagueis com vinho, beba com prudência, haja com moderação. Muito menos seja uma pessoa violenta. Talvez essas qualificações aqui que você não deve, no caso não são qualificações, mas essas advertências que você não deve observar, alguns diriam, mas pastor, violência, isso não comporta dentro da igreja de Deus. De fato, não deveríamos ter entre nós, mas infelizmente às vezes podemos incorrer nesse erro. Por isso que ele vai na sequência dizer, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Não queira também exercer o presbiterato pensando apenas nos louros, nas glórias, ou de forma gananciosa. Pedro, quando escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, ele que é apóstolo, ele diz, rogo-vos aos presbíteros, eu presbítero com vocês, que nós devemos pastorear o rebanho de Deus, mas não como que constrangidos, não por sorte da ganância, mas nós devemos pastorear o rebanho de Deus espontaneamente. E é assim que Deus quer, como modelos do rebanho. A igreja tem que olhar para nós, apesar de sermos falhos e pecadores, mas a igreja precisa dizer assim, eu vou imitar o presbítero da igreja a qual eu pertenço, porque ele é um homem irrepreensível, porque ele é um homem que governa bem a sua casa, porque ele é um homem que procura ter domínio de si na sua conduta. E antes, conforme diz aí a palavra de Deus, ele tem que ser o quê? Hospitaleiro. Todos nós devemos praticar a hospitalidade, irmãos. É um atributo, uma virtude cristã, mas principalmente os oficiais da igreja. A sua casa, meu querido irmão presbítero, a casa nossa, dos pastores, deve estar sempre de portas abertas para receber quem quer que seja. Eu conversava ontem com o reverendo Robert. Nós estávamos juntos numa cerimônia de casamento e falava da alegria no meu coração de poder receber os irmãos na minha casa. Já disse isso aqui numa outra ocasião. Outrora, por ordem do meu pai não permitia que pastores entrassem na minha casa, que missionários passassem uma noite na minha casa. Hoje eu tenho alegria quando eu posso abrir as portas do meu lar, quando eu posso convidar um pastor para dormir na minha casa, um missionário para dormir na minha casa. Meu querido presbítero, seja hospitaleiro, acolha as pessoas que estão chegando até você, juntamente com a sua família. Seja um homem do bem. Fazer o bem faz bem, não é isso que diz lá o Mackenzie Solidário? Faça o bem. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Que você tenha uma palavra sábia, uma palavra temperada com sal. Seja um homem justo. Interessante que algumas coisas vão se contrapondo ao que você não deve ser. Em vez de você ser uma pessoa violenta, irascível, seja uma pessoa justa, seja uma pessoa piedosa. Piedade aqui no sentido de você ter uma vida cristã, de acordo com os padrões do evangelho, que as pessoas olhem para você e digam assim, eu vejo a piedade na vida desse meu irmão, na vida desse meu querido presbítero. E que você tenha domínio de si. Qualificações familiares. Qualificações morais e sociais. Lá em 1 Timóteo capítulo 3 diz que você tem que ter bom testemunho dentro e fora da igreja. É uma pergunta que você só pode responder aí no seu coração, mas quero também ampliar essa pergunta para todos que estão aqui nesta manhã. Você goza de um bom testemunho fora da igreja? Se nós fizéssemos uma pesquisa na sua vida, lá onde você mora agora, na rua onde você mora, no condomínio onde você mora, na empresa onde você trabalha, na escola, na universidade onde você estuda, o que diriam a seu respeito? Eles sabem que você serve a Deus? Você tem procurado viver por modo digno do Evangelho? Porque muitas vezes nós achamos que basta apenas nos comportarmos bem aqui dentro. Não, meus irmãos. A nossa vida deve ser irrepreensível dentro e fora, e é com temor e tremor. Algumas pessoas, quando nós lemos essas passagens, dizem assim, nossa, muita exigência, pastor. Difícil, quem é que pode cumprir todas essas qualificações? De fato, sem Cristo nós não vamos conseguir cumprir. Mas Deus nunca nivela por baixo, Deus nivela por cima. Porque a igreja do Senhor tem que ser pastoreada com excelência. É o rebanho de Deus, não é o nosso rebanho. Nós estamos pastoreando a igreja de Deus,
que Ele comprou com o seu sangue. Por isso, essas qualificações são indispensáveis. Mas por último, eu deixei a qualificação espiritual. O texto diz no verso 9, que ele deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O presbítero não pode ser neófito. O presbítero não pode ter um conhecimento raso e superficial das Escrituras. Ele precisa ser um homem apegado à palavra, conhecedor da sã doutrina, preparado para dar resposta da fé. Eu sei que isso já deve ter acontecido aqui na Igreja da Lapa, ao longo desses seus quase 95 anos. Pode acontecer alguma situação adversa. Hoje temos mais de um pastor, mas já houve períodos em que a igreja tinha apenas um pastor, um presbítero docente. E pode acontecer algum imprevisto conosco, comigo, com o pastor reverendo George, com o reverendo Henrique, o reverendo Robert, e de repente uma situação em que um dos presbíteros da igreja precisarão instruir a palavra à igreja. Eu não vim preparado. Eu não sabia que eu ia. Eu tenho um amigo meu que já é cabecinha branca, ele diz assim: eu aprendi com o meu pastor e nunca esqueço, tenho sempre um sermão na minha Bíblia. É um presbítero. Porque se o pastor ficar doente, se acontecer algum imprevisto com o pastor, eu estou pronto para assumir o posto e pregar a palavra e ensinar. O presbítero também deve ser um homem apegado à palavra, segundo a doutrina. E ele tem que ser um homem capacitado para exortar pelo reto ensino aqueles que o contradizem. Se você continuar em casa a leitura, você verificará que a partir do verso 10 do capítulo 1, Tito vai combater a ameaça que também aquelas igrejas da ilha de Creta estavam sofrendo dos hereges, dos falsos apóstolos. E eles então agora precisarão ter um corpo de presbíteros, homens experimentados, homens amadurecidos na palavra, para contradizerem, para confrontarem aqueles falsos apóstolos, aqueles falsos profetas. Qualificações familiares, qualificações sociais e morais, qualificações espirituais. É isso que Deus requer dos homens que serão escolhidos por Deus nesta manhã para exercerem o presbiterato nessa igreja. Volto a dizer, as exigências são difíceis? Sim. Uma coisa que nós devemos entender é que a obra não é nossa, o trabalho é de Deus. E se não for por graça e misericórdia, nós não poderemos exercer esse ministério. Mas não muda sua palavra, ela continua sendo verdade. E nós precisamos viver os seus ensinamentos. Eu quero que você, meu irmão, não só os que são candidatos, não só os homens dessa igreja, mas você também, minha irmã, tente entender que você deve viver o Evangelho de Cristo na sua casa, sendo modelo, no caso das irmãs, para os seus esposos, porque a esposa é muito importante na vida do presbítero, sabiam? Bem-aventurado é o presbítero que tem uma esposa ao seu lado, idônea, fiel, mulher de oração, e vai estar ao lado dele, cuidando da casa. A esposa, as mulheres aqui também precisam gozar de um bom testemunho fora de casa e fora da igreja. Os filhos também. Toda a família, uma família forte, uma família consagrada ao Senhor, trará bênçãos para a igreja, porque a igreja terá uma família somada às outras, fortalecida no Senhor. Então nós estamos aqui apenas dizendo que é só o presbítero, porque nós já verificamos que ele precisa gozar de uma boa reputação dentro e fora da igreja. Ele precisa ser um bom pai, um bom marido, um bom cabeça do lar, mas sobretudo um homem apegado à palavra, um homem que ora, um homem que tem sensibilidade do Espírito Santo para perceber o trabalhar de Deus na vida da igreja. Há um hino que nós gostamos sempre de cantar, que é o hino 221. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, para as novas levar aos perdidos boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, Senhor. Eu não vou dizer que esse pode ser o hino só do pastor ou dos presbíteros, mas nesta manhã, meu querido irmão, aos meus queridos presbíteros que já estão exercendo o presbiterato e aos que poderão assumir esse ofício também,
Ore enquanto você estiver cantando este hino. E a igreja também. Observe essas marcas, essas qualificações na vida dos nossos irmãos. Cantemos o hino de número 221, Um Vaso de Bênção.